Super Esporte, ao vivo, hoje é quarta-feira, 27 de maio de 2015. Após a demissão do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo dá entrevista coletiva e não poupa a diretoria do Clube da Gávea. Luxemburgo afirmou, inclusive, ter recebido há 2 semanas proposta para ir para o São Paulo, que anunciou ontem Juan Carlos Osório como novo treinador do time pelas próximas 2 temporadas. Hoje é dia de Libertadores para Cruzeiro e Internacional. O Cruzeiro vai enfrentar o River no Mineirão e o Inter recebe o Santa Fé no Beira-Rio, precisando reverter a derrota por 1-0 lá da Colômbia. Todas as notícias também do Corinthians, direto do CT Joaquim Grava, com o repórter Alê Silvestre, e também do Palmeiras, que hoje recebe o Asa de Arapiraca no Allianz Parque pela Copa do Brasil e cheio de desfalques. Para a gente começar, vamos com as informações de Roland Garros. Nessa manhã, o brasileiro Tomás Bellucci encarou o japonês Kei Nishikori e foi eliminado do segundo grande slam da temporada. 3-0 para Nishikori, que se garantiu na 3ª rodada do torneio. Ontem, quem estreou com vitória foi o líder do ranking e principal favorito ao título, Novak Djokovic. A polícia da Suíça prendeu hoje 9 dirigentes da FIFA a pedido da Justiça dos Estados Unidos sob a acusação de corrupção generalizada dentro da entidade. Os suspeitos foram presos num hotel em Zurique, onde estavam hospedados, já que na próxima sexta-feira haverá um congresso na sede da instituição, no qual Joseph Blatter vai tentar o 5º mandato como presidente da FIFA. O Departamento de Justiça americano confirmou ainda que o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, foi um dos detidos. Segundo o jornal norte-americano The New York Times, as acusações que levaram à prisão dos dirigentes são baseadas numa investigação aberta em 2011 pelo FBI. Além da manipulação de contratos de marketing e televisão, os inquéritos da polícia dos Estados Unidos levam a crer que um grande esquema de propina foi montado para fraudar a escolha das sedes das Copas de 2018 e 2022. Assim como Marim, também foram presos Jeffrey Webb, vice-presidente da Comissão Executiva e presidente da CONCACAF, Eugênio Figueiredo, que integra o Comitê da Vice-Presidência Executiva e até recentemente era presidente da Conmebol, Jack Warner, ex-presidente da CONCACAF, Júlio Rocha, presidente da Federação da Nicarágua, Nicolás Leoz, ex-presidente da Conmebol, e Eduardo Lee, presidente da Federação da Costa Rica. Joseph Blatter, atual presidente da FIFA, não está entre os acusados, mas o nome do Cartola aparece na lista de investigados pela polícia. E o diretor de comunicação da FIFA, o Walter de Gregório, afirmou hoje em entrevista coletiva na sede da organização máxima do futebol que o Congresso de sexta-feira está mantido e que a eleição para presidente da entidade ocorrerá normalmente. Bom dia, Gavini. Fechou o cerco, vovó, deu ruim. Bom dia, Anitta. E a expectativa é que as coisas possam começar a mudar no futebol. Não é de hoje que a gente ouve falar sobre denúncias com relação à FIFA. Tem um jornalista inglês famoso, Andrew Jennings, que já escreveu 2 livros sobre escândalos envolvendo a FIFA, com documentos, com provas de propinas em eleições na FIFA, para presidente da FIFA, que o Joseph Blatter mantém um esquema de propinas para os dirigentes das confederações que votam nele e ele vive se elegendo. E esse esquema não é do Blatter, começou lá atrás com João Avelange. O cerco está fechando, a gente espera que essas investigações continuem. Esse momento inicial envolve dirigentes da Conmebol e da CONCACAF, que tem mais a ver com os Estados Unidos, tem mais proximidade com os Estados Unidos, e o grande ponto aí é o Jeffrey Webb, que é o presidente da CONCACAF. Certamente é sobre ele e sobre o Jack Warner, que é o ex-presidente da CONCACAF. Essa investigação dos americanos, mas é preciso uma investigação maior, é preciso entrar dentro dessa sede da FIFA e descobrir exatamente tudo o que acontece. Um passo é ouvir muito o que tem a dizer o Andrew Jennings, que é esse jornalista britânico da BBC, que já escreveu 2 livros, Jogo Sujo e O Jogo Ainda Mais Sujo, falando de todos esses esquemas para eleger o presidente da FIFA e também para eleger as sedes das Copas do Mundo. E o Marim
está indo nesse mesmo processo, porque tem muita coisa suja envolvendo a Copa de 2014. E o Romário escreveu nas redes sociais dele, tanto no Facebook quanto no Twitter, falando que, poxa vida, finalmente alguém fez alguma coisa, mas que infelizmente não foi a polícia brasileira, né? Mas que bom que alguém teve uma atitude. Vamos com as notícias do Flamengo no Super Esporte agora. Na segunda-feira à noite, Vanderlei Luxemburgo foi demitido. Ontem, o ex-técnico do rubro-negro carioca concedeu uma entrevista coletiva no Rio de Janeiro e se mostrou bastante irritado com a diretoria do clube. Fiquei surpreso porque há 20 dias atrás, 21 dias atrás, ou 20 ou 25, pode ser 23 semanas por aí, quando eu tive uma sondagem oficial do São Paulo, não foi oficiosa, foi oficial do São Paulo, uma ligação do presidente de São Paulo, e o presidente do Flamengo disse que eu ficaria no Flamengo e que eu era fundamental para o projeto do Flamengo, há 20 dias atrás, com a proposta do São Paulo. Eu queria saber como é que mudou, 20 dias depois, que eu deixei de ser fundamental, não aceitando conversar com o São Paulo uma possibilidade de contrato, e 3 semanas depois eu passei a ser fundamental. No Flamengo se diz muito que é de projeto, é de gestão administrativa, competente, e aí, quem manda no clube fala que eu era uma peça fundamental para o projeto, somente se fosse uma peça fundamental para um projeto talvez de 20 dias, não de até o final do ano. Eu só não me arrependo de ter ido pelo São Paulo por causa do Flamengo. Hoje, com certeza absoluta, por causa do Flamengo, eu fiquei no Flamengo, aqui por causa do Flamengo pelo projeto. Mas hoje, pensando friamente, São Paulo tem o melhor elenco do Brasil hoje. Ninguém tem 5 ou 6 jogadores de alto nível como tem o São Paulo. Tá certo? E um convite de São Paulo é para envaidecer qualquer pessoa. Como eu estou no mercado hoje, não estou me oferecendo, mas como eu estou livre no mercado, eu sou disposto a dar proposta e ouvir, tá certo? Não é uma coisa que de hoje. Eu já falei que tem 2 clubes no Brasil que eu gostaria de trabalhar. Eu tive proposta de 2 clubes e não pude trabalhar pelo Flamengo. E não me arrependo. Foi o Inter no início do ano e o São Paulo agora recentemente. E não pude atender a nenhum desses 2 convites. Não me arrependo pelo Flamengo. Eu me arrependeria, viu? O Flamengo vai pagar ao Vanderlei uma multa de R$400 mil por conta do rompimento contratual. Quer falar alguma coisa? Eu acho que o Luxemburgo tem uma boa dose de razão, né? Se há 3 semanas ele servia, se há 3 semanas ele teve uma proposta do São Paulo e teve a garantia da diretoria do Flamengo que ele não deveria ir porque ele era importante para o projeto do Flamengo, eu acho que ele tem o projeto do Flamengo, o Luxemburgo tem sim razão de reclamar. Agora é fato também que o Flamengo, muito se esperava do Flamengo para essa temporada, não foi bem no Campeonato Carioca, perdeu o título da Taça Guanabara empatando com o Nova Iguaçu, não conseguiu chegar à decisão, não foi bem. E o Flamengo tinha tudo para ser campeão. Começou mal no Campeonato Brasileiro e aí é o velho problema do futebol brasileiro, o resultado é que conta e acabou sobrando para o Vanderlei Luxemburgo. O fato é também que o Luxemburgo há muito tempo não faz um bom trabalho, né? Me lembro do último título do Luxemburgo, se não me engano, Campeonato Paulista de 2008 pelo Palmeiras. Antes disso, a gente vai lembrar do Luxemburgo sendo campeão no Santos antes de ir para o Real Madrid. Isso é coisa de 10, 11 anos atrás. Aproveitar aqui o Flamengo para mandar um beijão pro Carioca, que hoje faz aniversário, nosso companheiro aqui de equipe, também está com o braço machucado. Carioca, será que foi tanto de bater na mesa depois que mandaram o Luxemburgo embora? Não sei. Feliz aniversário, hein? Um beijo aqui da vovó. Agora, uma coisa já é certa, né? Não teremos Luxemburgo no São Paulo, porque ontem o tricolor confirmou a contratação do técnico colombiano Juan Carlos Osorio. A informação foi divulgada no site oficial do clube. Aos 53 anos, Osorio chega ao Morumbi para substituir o Milton Cruz, que está no comando da equipe desde a saída do Muricy Ramalho em abril desse ano. O novo treinador do tricolor, que estava no Atlético Nacional da Colômbia, assinou o contrato de 2 anos com São Paulo e será apresentado nesta quinta-feira. Osório é um bom nome para o São Paulo, você gosta, Gavini, porque é o Saulo aqui da nossa equipe.
que é São Paulino, não está contente, diz que ele não vai saber, é a conversa de sempre, né? Não vai entender, os jogadores não vão entender o que ele fala, que ele não conhece o futebol daqui, e nananã, eu não sei, eu acho que vai ser bom, muitos treinadores, alguns que já passaram aqui pelo Brasil e alguns que já passaram pelo São Paulo mudaram o estilo do futebol brasileiro, então acho que é boa essa renovação ou não? Eu acho o nome muito interessante, Anitta, é um cara que é um baita de um estudioso de futebol, fez estágios no mundo inteiro, um trabalho muito interessante desenvolvido no Atlético Nacional, cuidando inclusive, dando oportunidade inclusive a muitos jogadores das categorias de base. O Atlético Nacional era famoso por contratar medalhões e tal, e ele mudou um pouco isso e foi muitas vezes campeão nesse período que ficou no Atlético Nacional. Agora, o Brasil precisa mesmo de uma renovação, principalmente na parte tática, né? O Brasil anda preso numa forma antiga de se jogar, é preciso modernizar, é preciso aprender a jogar de forma mais moderna, e o futebol brasileiro tem essa dificuldade. Nós temos volantes que não sabem sair para o jogo, só sabem marcar, nós temos meias que só sabem armar, mas não sabem participar da jogada defensiva, total. Os laterais só apoiam, não sabem defender. Isso são coisas que foram provocadas pelo atraso do futebol brasileiro em termos táticos. O Brasil está muito atrás da Europa em termos táticos. O que o Brasil sempre teve à frente era o talento e muitas vezes ganhou Copas do Mundo pelo talento e não pela organização. Hoje falta talento, então é preciso mais de organização para que os times, a seleção brasileira, o futebol brasileiro volte a evoluir. E o Aguirre está fazendo um bom trabalho no Internacional, foi campeão gaúcho. Bela aposta. Diz que o técnico estrangeiro não dá certo, pega o exemplo do Gareca, mas o Aguirre teve o período de trabalhar desde o começo do ano, teve pré-temporada, teve campeonato estadual, coisa que o Osório não vai ter, né? Vai ter que pegar o São Paulo no meio do Campeonato Brasileiro e vai ter que sentar na janelinha. Bom, enquanto o São Paulo anuncia técnico novo, o Corinthians vive aquele período famoso de reformulação do elenco por conta dos problemas financeiros do clube. Ao mesmo tempo, o técnico Tite prepara o time para o clássico desse domingo contra o Palmeiras em Itaquera. Por isso eu quero falar agora com o Alexandre Silvestre, que está no CT Joaquim Grava e tem todas as informações do timão. Tem gente indo embora a rodo por aí, hein, Silvestre? Bom dia. Bom dia, Anitta. Todas as informações eu não sei, mas algumas com certeza, como por exemplo essa aqui que eu vou dizer agora. Nesse exato momento ocorre uma reunião entre a diretoria do Corinthians, comissão técnica e assessoria de imprensa do clube. Em instantes, provavelmente, o Corinthians oficializa o afastamento de Paulo Guerreiro, que não deve mais sequer treinar por aqui. Ou seja, o que eu disse ontem no Gazeta Esportiva de que Guerreiro poderia se despedir domingo contra o Palmeiras, Campeonato Brasileiro jogando em Itaquera, não deve acontecer. O Guerreiro está fora dos planos, é uma ordem que vem de cima para baixo, ou seja, o Tite, a partir de agora, tem que trabalhar com o que vai colocar em campo nesse segundo semestre, nesse segmento de temporada 2015. A reformulação pode valer o mesmo também para o Emerson Sheik. Vamos dar uma olhadinha aqui no gramado de um dos campos do CT. Aconteceu há pouco uma movimentação bem suave de alguns jogadores apenas, os goleiros lá no fundo agora encerrando a atividade e a gente fica nessa expectativa. Quem deve sair em breve do time do Corinthians? O Felipe, zagueiro, tem uma sondagem do Napoli. Matheus Cassini, jogador da base, campeão da Copinha, meio campo, moleque de 19 anos. Deve ser vendido para o Palermo, já está tudo acertado, assim que o dinheiro, cerca de 3,5 milhões de reais. Assim que essa grana pingar na conta do Corinthians, no 1º de julho, o Matheus vai embora para a Itália. O Gil está na bancada de negócios. O Elias, que poderia ir para o Flamengo, quer continuar, é outro que pode ser vendido, assim como o zagueiro Gil. Praticamente todo mundo está à venda. Acho que um dos que deve continuar com certeza é o Cássio, que se retira nesse momento aqui do gramado, depois do treinamento desta manhã no CT do Parque Ecológico. E o Tite, que em 2013 deixou o Corinthians também porque teria dificuldades emocionais, digamos assim, para fazer a reformulação, porque o técnico do Corinthians tem grande intimidade com esses jogadores, muita lealdade com os caras que ganharam quase tudo com ele. Foi embora, fez a reciclagem, o Mano veio para operar esse trabalho sujo, digamos assim,
e agora o mundo dá voltas, a vida dá voltas, o Tite volta para o Corinthians e cai no colo dele essa reformulação. E o Tite está numa grande roubada para escalar, por exemplo, o ataque do Corinthians para o derby de domingo, porque não tendo Sheik e Guerreiro, o Malcom está com a seleção sub-20 para a disputa do Mundial. O Corinthians teria que escalar os gringos, então, o Romero e também o jogador Mendonça, talvez improvisar o Danilo no ataque ou o Renato Augusto. Situação bem delicada no Corinthians, não são apenas os naming rights do estádio que estão à venda, e sim os atletas do time. Obrigada. Vingança não, né? Uma coisa que a gente sempre entra para jogar um clássico é para vencer, né? Independente se a gente perdeu ou não, já teve campeonatos que ganhamos deles, jogos que ganhamos lá também. Mas a gente tem que entrar em campo, independente do adversário. Claro que domingo é um clássico, a gente tem que entrar para vencer de qualquer jeito. A coisa tá feia lá no Corinthians. Ô Silvestre, como é que fica essa situação? Você não concorda que, de repente, a melhor situação para o Corinthians nesse momento, já que não vai poder contar com jogadores, realmente deixá-los de fora? Qual a motivação que Emerson Sheik teria de continuar jogando para o Corinthians? Qual a motivação que o Guerreiro teria de continuar jogando se não vão ficar no Corinthians, não fazem mais parte dos planos? Eu acho que é hora do Tite pegar e montar o time e jogar com o que tem que jogar, porque com esses jogadores ele não pode mais contar. Você não concorda, Silvestre? Concordo, e é o que pensa o André Sanches, né, que é um dos líderes dessa cúpula corintiana que está convencendo o presidente, o técnico Tite, convencendo talvez não seja o termo, mas tem essa ideia também, já que os caras não vão ficar, vão ser negociados, o Tite que trabalhe com o material humano que vai ficar por aqui. Agora, tem derby domingo, e a gente não pode esquecer que o Sheik, o Guerreiro, junto com o Basílio, são os caras que fizeram os gols mais importantes da história do Corinthians. O Basílio saiu da fila em 77 contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista, após quase 23 anos de jejum. O Sheik arrebentou com o Boca na final da Libertadores em 2013 e o Guerreiro foi o responsável pelos gols do Mundial, na semifinal e na decisão contra o Chelsea. E de repente esses caras, eles merecem sair do Corinthians de uma outra forma. Aí o torcedor pode dizer, pô, mas se o Paulo Guerreiro ama tanto o Corinthians, ele que reduzisse a pedida para continuar. Essa é uma outra discussão. A parte profissional é uma coisa, agora esses caras merecem sair daqui pela porta da frente. Tá certo. Valeu, Ale. Mais informações no Gazeta Esportiva. Ó, a Folha apurou, vou até ler aqui o que a Folha falou, que o Corinthians ofereceu para o Guerreiro 9 milhões para renovar o contrato e 500 mil de salário. E o Flamengo pagaria até 4 milhões a mais de luvas com um salário idêntico. E 9 milhões é metade do que o Guerreiro queria de luvas para permanecer, mas a confusão é enorme, né? Desde lá do Alexandre Pato, quando o Pato foi contratado pelo Corinthians, o Guerreiro tinha acabado de ser o herói do Mundial e ficou doido com os valores pagos, o salário que ele tinha, depois outros jogadores chegaram ganhando mais do que ele, é tudo reflexo daquilo, erros da própria diretoria do Corinthians. Bom, e a bola rola hoje pela Copa do Brasil. O Flamengo, agora sem o Luxemburgo, vai receber o Náutico no Maracanã pelo jogo de ida da terceira fase. Coritiba e Ponte Preta se enfrentam no Couto Pereira e no Serra Dourada, já pelo duelo de volta, o Goiás recebe o Ituano. No primeiro jogo, o Clube Paulista venceu por 2-0. Vamos com as informações do Palmeiras agora. Quem também entra em campo é o Palmeiras, que recebe o Asa de Arapiraca no Allianz Parque. Ontem, quem falou na academia de futebol foi o técnico Oswaldo de Oliveira. Eu cheguei aqui no Palmeiras e caíram no meu colo 22 jogadores, dos quais 5 eu trabalhei com eles. Jogadores que eu não conhecia, a não ser como adversários. Uns que eu nunca nem tinha visto na minha vida. E ontem eu perguntei ali, todos eles sentados, tinham 40 ali. Eu perguntei assim, quantos de vocês que estão sentados aqui não se machucaram esse ano? Porque eu podia perguntar quem se machucou. Não, eu perguntei ao contrário, que é para muita gente não levantar a mão. Quantos não se machucaram? Sabe quantos levantaram a mão? 8. De 40, 8. 32 já se machucaram. Alguns deles, mais de uma vez. Isso quer dizer o quê? Que, em vários momentos, eu não tive todos esses jogadores para trabalhar. Muito pelo contrário. Então, como é que você vai, com 22 jogadores que caem no teu colo, de repente, fazer uma mágica e botar isso no campo para funcionar? Nós conseguimos em algumas vezes, hein? Nós conseguimos.
né? Contra o Corinthians, no primeiro jogo contra o Santos, e em umas outras oportunidades contra o São Paulo, foi ótimo. Mas é claro que isso vai ter percalços, nós vamos ter que tropeçar. O Oswaldo de Oliveira, não era dia do Oswaldo falar com os jornalistas ontem, né? Normalmente é de sexta-feira que ele vai, mas diante das críticas que vinha recebendo, resolveu ir conversar com os jornalistas e o tom da entrevista foi esse, de explicações a respeito desse mau começo de Campeonato Brasileiro por parte da equipe do Palmeiras. 2 pontos em 3 jogos, 2 jogos dentro de casa sem conseguir vencer e uma semana complicada, apertada. Tem um jogo contra o Asa de Arapiraca, que deveria ser um jogo normal, um jogo tranquilo, mas tem aquele fantasma de 13 anos atrás, quando o Palmeiras foi eliminado pelo Asa. E no final de semana, o clássico contra o Corinthians. Claro, é um trabalho complicado, começar um grupo praticamente do zero, como está fazendo o Oswaldo de Oliveira no Palmeiras, mas a torcida quer resultado. Tá já com medo, 16º lugar, uma posição acima da zona do rebaixamento e com o clássico contra o Corinthians essa semana. O próprio Oswaldo já começa a temer a pressão e até o risco de ser demitido em caso de maus resultados essa semana. Eu, se estivesse temendo, ia ficar quieta, porque ontem na coletiva ele também falou do Flamengo, que ele torcia para o Flamengo quando ele era criança. Ele disse que tem vontade de voltar. Ele admira que ele tem vontade de voltar depois dessa passagem pelo Palmeiras. É que ele, ele é um dos nomes mais cotados lá no Flamengo, se sentiu honrado. Sim, eu acho que ele foi verdadeiro. Por um lado, a gente tem que dar crédito a isso. Disse que gostaria um dia de voltar, mas que hoje ele está felicíssimo no Palmeiras. Eu falaria obrigado e só. Uma semana crítica como essa, talvez não fosse o momento de falar o que ele falou. Vamos falar de Libertadores da América. No único duelo de ontem, o Tigres do México conseguiu reverter a vantagem sobre o Emelec do Equador. Após perder a primeira partida por 1-0, o Tigres precisava vencer por 2 gols de diferença. Para isso, o time contou com a ajuda providencial do brasileiro Rafael Sobis. O atacante deu show em campo, fez o primeiro gol do jogo e ainda deu uma assistência para o segundo gol, anotado por José Rivas, 2-0, e Tigres classificado. Vamos seguir aqui na Libertadores da América, porque também temos brasileiros em campo hoje, temos Cruzeiro e Internacional. Vamos ver o que vai ser dessa quarta-feira. Vai ser um jogo parecido com o jogo que foi lá, os dois times atacando bastante, criando oportunidade, e nós conseguimos concluir e fazer o gol, eles não. Então, jogar contra o time argentino é sempre complicado, mas estamos dentro da nossa casa, temos que fazer o que nós fizemos contra o São Paulo, acho que jogar em cima do adversário para conseguir a classificação. Obviamente que el ter perdido lá condicionó un poco el juego, mas también la diferencia no es muy grande. Está dentro de lo probable que Inter pueda hacer un gol. Obviamente que también tenemos que defender, intentar no tomar, mas son cosas que son a hora de juego, vamos a ver lo que acontece. Bom, o Internacional perdeu para o Santa Fé por 1-0 e o Cruzeiro está com uma vantagem de 1-0, né? O Cruzeiro venceu fora de casa, eu acho que não vai ter problemas para conseguir a classificação. Claro que é jogo difícil, tem muita gente lembrando da Libertadores de 2009, quando o Cruzeiro fez a mesma coisa contra o Estudiantes, acabou perdendo o título no segundo jogo dentro do Mineirão, mas eram Estudiantes que tinha Verón e tal, acho que o Cruzeiro tem tudo para conseguir o resultado. Agora o Inter vai ter que suar, não vai ser fácil enfrentar essa equipe do Santa Fé e não pode tomar gol, né? Mas o fator Beira-Rio pode ajudar? Claro que ajuda, sem dúvida nenhuma, mas 1-0 vai para os pênaltis, e se tomar um golzinho tem que fazer 3, não vai ser fácil não. E é um time que ataca muito bem, esse time do Santa Fé, então o Internacional tem chance, mas o Cruzeiro é que está com a mão na vaga. Boa sorte aos nossos dois times aí brasileiros. O programa de hoje fica por aqui. Para onde você vai hoje? Vou pro Palmeiras à noite, Palmeiras e Asa de Arapiraca. Boa sorte. Com link no Gazeta Esportiva, ao vivo. 6 horas da tarde, Gazeta Esportiva. Um beijo, o programa de hoje fica por aqui. Tchau. Sabia. Romântico, pagode de saudade. O humorista Fernando Mui Laerte encara uma escalada de mais de 40 metros no Eu Nunca. Assista agora a Revista da Cidade e logo após, Você Bonita.